Pregação é uma coisa muito cara aos cristãos. Esse negócio de prega o evangelho, se preciso use palavras, isso é uma baita de uma conversa. Não tem como pregar o evangelho sem abrir a boca. Afinal de contas, até mesmo ímpios e pagãos podem ter ações morais que são relativamente boas. Mas será que existe alguma forma de pregação que é mais eficaz à igreja, que alimenta mais a igreja, que capacita mais a igreja? Nesse vídeo a minha intenção é abordar os 3 principais tipos de pregação e no final dizer qual deles, na minha humilde opinião, se é que eu posso ter uma, qual deles é o mais eficaz. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia e também sou alguém que ama pregar. Antes de entrarmos nos 3 tipos de pregação, é importante que a gente entenda que pregar é anunciar a vontade de Deus e a boa nova de Cristo ao povo dele, é claro, e também aos pecadores, para que estes possam se arrepender dos seus pecados. E existe uma ordem muito específica na Bíblia como um todo sobre a pregação. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, este era um ofício específico dos profetas. Noé, por exemplo, quando foi anunciar o dilúvio, Isaías, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas menores. No Novo Testamento, essa demanda foi dada expressamente por Jesus como um imperativo, ou seja, é uma ordem. Não é algo que a gente possa escolher fazer, se a gente tem vontade ou não de fazer, mas aquele que é cristão, ele deve pregar. O texto específico para isso que nós usamos, é claro, está em Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. E essa ordem é muito expressa. E negar fazer isso, é claro que a gente pode levar como um grande pecado. E ainda no Novo Testamento, a gente pode olhar, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 2, 3, 7 e 17, especificamente, nós vemos grandes sermões, grandes homens de Deus pregando de uma forma muito clara e ensinando o evangelho a todo o povo, anunciando o evangelho a todos aqueles que estavam ouvindo as suas palavras. E agora eu vou falar de cada um desses 3 tipos, dando um ponto de vista positivo e um ponto de vista negativo de cada um desses 3 tipos de pregação. Primeiro, quero falar da pregação temática. Geralmente se escolhe um tema específico e depois de escolher o tema é escolhido o texto bíblico ou o versículo no qual vai embasar aquele tema. Isso costuma acontecer quando tem alguma festividade na igreja, um aniversário, alguma coisa nesse sentido. Geralmente acontece também com conferências, com congressos, enfim, com outras atividades ou eventos que pode acontecer numa igreja ou em um local separado para isso. A pregação temática costuma enfatizar um assunto específico. Um grande exemplo disso é quando você vai falar de alguma coisa que está na teologia sistemática. Se você não sabe exatamente, você pode assistir o vídeo que vai estar aqui ou aqui, não me lembro muito bem, vai estar no card. Quando terminar esse vídeo, você pode ir lá nas indicações de leitura e eu falo um pouquinho o que é teologia sistemática, que é um compêndio de estudos temáticos em torno de toda a escritura. Mas enfim, quando se tem uma pregação temática, ela vai lidar diretamente com esse tema e vai pegar versículos bíblicos em vários livros das Escrituras que vai trazer a luz àquilo que é desejado ser tratado com a igreja ou com os espectadores, com os ouvintes, enfim, com aquele povo que está ouvindo o orador. O ponto negativo, na minha opinião, da pregação temática é que, por vezes, pode faltar profundidade bíblica, pode faltar algum aprofundamento doutrinário, pode ocorrer algumas incoerências doutrinárias. Por fim, a pregação temática pode também levar o pregador até mesmo ter erros de exegese do texto. O ponto positivo da pregação temática é que ela é excelente para expor doutrinas específicas, como dissemos aqui, doutrinas da teologia sistemática. Em segundo, nós vamos ver sobre a pregação textual. Costuma ser baseado em um versículo ou uma pequena porção do texto. E, geralmente, ela explica o contexto imediato ali daquele texto que está sendo tratado. Um ponto negativo, na minha opinião, é que a gente precisa ter muito cuidado para não tirar o texto
do seu contexto. É raro, mas acontece bastante. O ponto positivo é que quando essa pregação textual ela é bem elaborada, é capaz de gerar um grande aprofundamento do contexto bíblico, do texto bíblico que está sendo pregado à igreja, pode aprofundar também em aplicações pessoais, e isso gera uma grande edificação na igreja. E a pregação textual era o tipo de pregação mais usada por aquele que nós conhecemos como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E por fim, temos a pregação expositiva. Ela é a plena exposição do texto bíblico. A pregação expositiva visa a trazer luz ao contexto imediato, ao contexto bíblico, ao amparo maior das Escrituras, trazer luz à mensagem central, tanto daquele texto e como essa mensagem se ancora na metanarrativa das Escrituras. O ponto negativo, na minha opinião, da pregação expositiva é que o pregador precisa ter muito cuidado para não confundir o sermão, a pregação, com um estudo ou uma aula, porque isso pode tornar a pregação um pouco maçante, chata, e até mesmo o pregador pode até perder a atenção do seu ouvinte. O ponto positivo que eu vejo da pregação expositiva é que ela possui uma robustez maior na entrega da mensagem. As aplicações são muito bem trabalhadas na vida da igreja e isso capacita os crentes, isso faz com que a igreja seja edificada, isso faz com que até mesmo os não crentes que estão ali ouvindo aquela pregação possa conhecer com um pouco mais de profundidade a verdade da mensagem do Evangelho. E agora eu quero trazer para vocês a minha opinião, como disse, se é que eu posso ter uma, de qual dessas mensagens eu acredito que seja mais eficaz à igreja. Se a gente se basear nos textos que eu citei acima, de Atos 2, 3, 7 e 17, a gente olha para aqueles textos e percebe algo em comum. Cada um daqueles pregadores, eles visam expor toda a profecia bíblica que aponta para Jesus e como a coisa foi se desenrolando até a morte e ressurreição de Jesus. Com isso, eu consigo concluir que todos esses sermões, de alguma forma, são sermões expositivos. E o sermão expositivo traz alguns benefícios para o pregador. Eu falei dos benefícios à igreja como ponto positivo, agora eu quero tratar dos pontos positivos para o pregador. Primeiro, organização. Quando a gente prega expositivamente, organizar a agenda de pregação é muito mais simples. Segundo, estudo sistemático. Geralmente, quando a gente prega expositivamente, a gente prega no domingo à noite, na segunda de manhã, a gente já dá andamento aos estudos para pregar o próximo texto. E em terceiro lugar, terceiro benefício, que eu calculo ser um dos melhores, é a lectio continua, ou seja, a pregação contínua. Isso facilita a vida do pregador, porque a gente não tem que ficar desesperado pensando no que vai pregar. E isso é muito bom, porque até mesmo na nossa vida, todo o estudo vai fazer com que a gente compreenda mais o livro que a gente está expondo, como que aquele livro se situa em todo o ensinamento doutrinário bíblico. E também quero falar de alguns benefícios a mais que pode trazer à igreja e também ao ouvinte. A pregação expositiva, ela capacita e ferramenta a igreja, isso eu disse no começo. Muitos cristãos, quando têm contato com a pregação expositiva, ele consegue entender melhor o texto bíblico para fazer aquilo que é necessário, para pregar o evangelho fora das quatro paredes, para capacitar pessoas, para discipular pessoas. A pregação expositiva, ela ensina e discipula. De alguma forma, o pastor ou o pregador, quando prega expositivamente, ele está ensinando à igreja aquilo que precisa ser ensinado, as ordens que Jesus dá de Mateus 28, e ele também está discipulando pessoas, fazendo com que aquelas pessoas que antes não entendiam a mensagem do evangelho possam entender por meio de uma pregação bem organizada e principalmente pela ação do Espírito, que é ele quem abre os olhos do pecador. E a pregação expositiva, em terceiro lugar, ela é evangelística e profética. Não dá para dissociar essas duas coisas da pregação expositiva. Ela precisa ser evangelística, ela precisa apresentar Cristo ao pecador e ela precisa ser profética, ela precisa trazer a palavra de Deus para a igreja, a vontade de Deus para a igreja por meio daquela mensagem. No final das contas, todos nós somos chamados para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Charles Spurgeon tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: ou o cristão é um impostor ou ele é um missionário. A verdade é que nós temos uma missão muito clara de pregar a palavra de Deus, seja lá qual for o tipo que a gente vai usar, se é pregação textual, se é temática, se é expositiva. A gente só não pode esquecer que o centro da mensagem é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Gente, aqui um alerta para vocês. Não se esqueçam, a gente precisa evitar
as pregações de 3 pontos, são aquelas famosas pregações que o pregador lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto. E caso você queira saber um pouquinho mais sobre pregação, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo alguns links de livros que abordam sobre este assunto. Enfim, deixa aqui nos comentários o tipo de pregação que você mais gosta. Deixa também a sua sugestão de vídeo. Isso me impulsiona a estudar para continuar produzindo conteúdos como este que pode edificar a sua vida, edificar a Igreja de Cristo, que é a missão desse canal. E também não se esquece, por gentileza, de curtir e compartilhar esse vídeo nos seus grupos da igreja, nos seus grupos de amigos, grupo de estudo, dos pequenos grupos, enfim, nos grupos que você tiver aí, no seu WhatsApp, no seu Telegram. Isso vai me ajudar muito a fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. E por hoje eu vou ficando por aqui. Te agradeço muito pela sua atenção. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.